Nos últimos anos, a gente viu a dívida americana explodir de valor e ganhar uma tração inimaginável. Já é uma coisa tão grande que ninguém consegue realmente processar o tamanho dela. Por isso mesmo que eu acredito que ela está sendo ignorada convenientemente. São trilhões de dólares que hoje já viraram estatística e foram normalizados. Então é normal hoje a gente falar em 30, 40 trilhões de dólares em dívida, mesmo sabendo que a dívida é maior do que os Estados Unidos imprimiu de dinheiro já na história. Mas como eu falei, em algum momento recente essa dinâmica acabou mudando. A dívida deixou de ser apenas um número e passou a se tornar um ativo, quase um agente econômico vivo, que hoje molda até decisões fiscais, monetárias, geopolíticas dos Estados Unidos. E quando isso aconteceu, ela simplesmente se tornou imparável. E quando um país passa a gastar mais com juros da dívida do que a própria defesa, tem uma estrutura, algo estrutural se rompe dentro do país. É um sinal claro que o sistema entrou numa nova fase. É uma fase marcada por um conceito central que muita gente ainda não compreendeu. É o conceito de dominância fiscal, o momento em que o tamanho da dívida passa a ditar o que o Banco Central pode ou não fazer. E historicamente, quando uma dívida soberana atinge esse nível, tem três possíveis saídas só. A primeira é a austeridade extrema. Então, a gente está falando de um corte total de diversos subsídios, funcionarismo público e de gastos obrigatórios. Muitas vezes isso vem junto com um aumento massivo de impostos também. Na prática, isso significa reduzir benefício social, mexer com aposentadoria, cortar programa essencial, impor uma carga tributária maior, e essa opção simplesmente não existe no mundo das democracias modernas. Nenhum governo sobrevive a isso. Falando da segunda saída, seria um calote explícito, ou seja, o não pagamento da dívida. Essa opção é mais comum para países de terceiro mundo ou países que não detêm o poder da moeda mundial. Mas para os Estados Unidos, que ele é o emissor dessa moeda de reserva global, isso seria um equivalente a apertar um botão nuclear no sistema financeiro do mundo inteiro. O mercado de treasuries, de títulos americanos, é a base de colateral de bancos, fundos, seguradoras e de governos ao redor do mundo também. Então, um calote explícito ele não quebraria apenas os Estados Unidos, ele vai quebrar o sistema inteiro. Portanto, para mim, essa opção está fora da mesa também. Resta apenas a terceira saída, que historicamente é a mais comum e menos compreendida, que é um calote por desvalorização lenta e contínua da moeda. Primeiro a gente precisa entender que assim, os Estados Unidos eles vão pagar tudo, eles vão honrar cada centavo dessas dívidas que ele tem, mas pagar em uma moeda que vale muito menos a cada ano que passa. E aqui que entra o verdadeiro mecanismo de, vamos dizer assim, de anulação dessa dívida, que não vai ser por redução nominal, mas por corrosão do valor real dessa moeda, do dólar. Então eu vou falar de um conceito que assim, se a inflação roda consistentemente acima dos juros pagos pela dívida, o valor real dessa dívida diminui ano a ano. E quando eu falo de inflação, é realmente o aumento da base monetária, e não o que os Estados Unidos chamam de CPI, que hoje dizem está em 2%. Então, ano a ano, há uma transferência contínua e lenta de poder de compra. Eu fiz um vídeo esses dias que mostra o K-Shape Effect. Eu vou deixar aqui nos cards para você. Ele fala que a diferença de quem está investindo em ativos reais e em quem está só vivendo de salário em salário está cada vez maior. Ou seja, o trabalhador que ganha um salário base vai ter cada vez mais dificuldade de comprar uma casa, de ter seguro de saúde e, com certeza, a qualidade de vida dele vai ser cada vez menor. Enquanto quem investe em ativos como imóveis, ações, metais, criptos, está conseguindo não só acompanhar a desvalorização do dólar, mas ganhar muito poder de compra ao longo do tempo também. Só que esse processo de transferência contínua e lenta de valor, que a gente já está vivendo, ele exige três ferramentas modernas para funcionar sem que o sistema entre em um colapso. A primeira delas é a criação de compradores compulsórios dos títulos americanos. E quem são esses compradores? São os primary dealers, ou também conhecidos como os GSIBs, ou seja, Global Systemically Important Banks. São os bancos importantes demais para quebrar. São os maiores bancos do mundo. Eles possuem vários benefícios que outras instituições e bancos menores não têm. Mas para isso, para ter esses benefícios junto ao Fed, eles precisam comprar títulos do governo americano sempre que o governo emitir eles.
Então eles precisam dar essa demanda de liquidez nos títulos, sejam eles quais durações forem, independente se forem de 1 ano, 5 anos ou 30 anos. E aí entra um conceito que eles são obrigados a comprar, não importando se o retorno é ruim, se o banco não quiser comprar, não importa se a inflação correu o valor, eles precisam comprar. Por quê? Porque o Banco Central quer criar essa demanda artificial e permanente pelos títulos do governo americano. E eu até já comentei em outro vídeo que apesar dessa compra obrigatória, os bancos hoje eles estão numa encruzilhada por causa das restrições impostas pelo próprio Fed. O Fed colocou essas restrições pós 2008 para que realmente não acontecesse um evento como o que aconteceu, né, na grande crise financeira. E além disso, também os bancos têm as restrições de Basileia, né, que tem algumas restrições extras do próprio Fed. Então vai chegar um momento que o Fed vai ter que soltar o mercado se ele quiser que esses títulos continuem sendo comprados. E aí o risco sistêmico volta com força total. Mas acredito que isso seria um tema para outro vídeo. Bom, essa compra compulsória é a primeira ferramenta que é usada. A segunda é o controle da percepção da inflação. Índices oficiais nos Estados Unidos eles foram sendo ajustados ao longo das décadas de uma forma que eles conseguissem suavizar o impacto da alta dos preços. Então foram feitas substituições, ajustes de composição do índice, mudanças metodológicas e nada disso elimina a inflação real sentida pelas pessoas. Mas tem um fator determinante que reduz as obrigações fiscais indexadas e ajuda a sustentar essa narrativa do governo americano de estabilidade do país. E a terceira ferramenta é a dominância fiscal propriamente dita. Então o Banco Central ele deixa de ser um agente independente focado exclusivamente na estabilidade da moeda e passa a operar dentro dos limites impostos pelo custo efetivo dessa dívida. Então, apesar do Fed não conseguir controlar a curva de juros dos Estados Unidos, e essa é uma diferença grande, ele controla os juros americanos. Mas a curva de juros quem controla é o mercado. E o que realmente importa para quem investe é a curva, e não os juros atuais. A função do Fed virou prover liquidez infinita para o sistema. Então o sistema ele precisa continuar funcionando, mesmo que isso significa aceitar uma inflação estruturalmente mais alta. E é exatamente dentro desse contexto que surge o próximo passo lógico dos Estados Unidos para fazer essa corrosão do poder de compra e pagar a sua dívida. Por quê? Porque a gente tem que pensar assim, o governo americano sabe de tudo isso que eu falei. E ele já está começando a fazer o seu movimento. O movimento real é usar as tecnologias das stablecoins. Se eu fosse explicar em uma frase o que elas significam para os Estados Unidos, eu diria que elas dão uma facilidade para que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tenha indiretamente um título público americano, em frações de segundo, sem que ela precise comprar diretamente do governo com uma facilidade incrível. Então, diferente das moedas digitais de bancos centrais, né, os CBDCs, as stablecoins resolvem vários problemas ao mesmo tempo. Elas preservam a aparência de mercado, inovação privada, descentralização operacional, enquanto ao mesmo tempo elas podem ser perfeitamente integradas ao sistema financeiro tradicional, e é o que os Estados Unidos está fazendo. E mais importante, elas podem ser reguladas de forma a servir diretamente aos interesses do Tesouro americano. Os Estados Unidos já entenderam isso e, mais do que entender, eles já começaram a agir. O país vem permitindo que emissores de stablecoins tenham acesso ao mercado americano, que é de longe, né, o maior mercado financeiro do mundo. Só que para ter acesso a esse mercado americano, elas precisam seguir um conjunto de regras muito específicas. Essas regras elas exigem que as reservas das stablecoins sejam compostas majoritariamente por ativos de curtíssimo prazo do governo americano, ou seja, T-bills, títulos até 1 ano. Então, basicamente, quando você compra uma stablecoin, você está comprando um título do governo americano. Na prática, isso para o governo americano é excepcional, porque cria uma nova e uma poderosa fonte de demanda estrutural pela dívida americana. Então, cada dólar emitido em stablecoin precisa estar lastreado, ou seja, quanto mais o mercado global adotar as stablecoins atreladas ao dólar, maior se torna a demanda indireta por títulos públicos dos Estados Unidos. É um movimento brilhante do ponto de vista estratégico americano, que o dólar continua sendo essa âncora mundial. Os títulos americanos acabam indiretamente se tornando acessíveis a qualquer um.
O mercado global ganha uma eficiência muito grande, liquidez e velocidade nessas transações. Com isso, o Tesouro Americano também ganha compradores adicionais extras, uma demanda adicional por essa dívida, principalmente de curto prazo. Se a gente for do outro lado do tabuleiro, a China segue uma estratégia completamente diferente. Por quê? Porque a China tentou competir no campo monetário digital. Ela tentou fazer uma stablecoin de yuan, tentou internacionalizar sua moeda, criar mecanismos de pagamento alternativos. E aí o que aconteceu? Ela falhou. Ela falhou porque moeda é, acima de tudo, confiança. E confiança se constrói ao longo de décadas. O mercado simplesmente não acredita no yuan como uma reserva de valor global. E diante disso, a China dobrou a aposta em outro campo, um campo que historicamente ela sabe que tem a confiança dos mercados, os ativos reais estratégicos. Então hoje, cerca de 90% do processamento global de terras raras passa por empresas chinesas. Óbvio, isso não significa que os minérios estejam todos em solo chinês, mas o know-how, a tecnologia e a capacidade industrial de refino, eles estão concentrados com os chineses. Isso muda completamente o jogo, dá uma vantagem estratégica muito grande para os chineses. Então eles estão explorando isso ano a ano e estão acelerando de uma forma violenta. Eles estão olhando para terras raras, ouro, prata, enfim. Esses metais estratégicos, eles são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico moderno. Por quê? Porque usa-se em chips, baterias, inteligência artificial, infraestrutura energética, sistemas militares avançados, tudo depende desses metais. E controlar o processamento é muitas vezes mais importante do que controlar a extração. Enquanto, por um lado, os Estados Unidos eles consolidam sua liderança financeira via stablecoins e mercado de capitais, a China constrói uma dominância sobre a base física da nova economia tecnológica. E essa dominância chinesa inclui não só terras raras, mas principalmente a estocagem de ouro, de prata e de alguns outros metais que são extremamente raros. E esses metais, principalmente falando de ouro e prata, são dois dos metais mais valorizados da história. Então são duas estratégias diferentes, mas não excludentes. E aqui que entra um ponto central da minha análise. Essa não é uma disputa de curto prazo com um vencedor absoluto. Pelo menos não nos próximos 5 ou 10 anos, na minha visão. O que a gente está vendo é um processo em que os grandes tendem a ficar ainda maiores. Os Estados Unidos, eles provavelmente vão reforçar a influência deles sobre o continente americano, né? Principalmente agora depois que aconteceu com a Venezuela. Também em parte da Europa e tentar focar nesse sistema financeiro global. A China vai expandir a sua influência sobre a Ásia, a África e, eu acredito, sobre essas cadeias produtivas estratégicas, principalmente de metais. E nesse caso, para mim, ambos ganham, ambos ampliam poder e ambos operam dentro de uma logística de dominância fiscal, tecnológica e geopolítica. Então o mundo está se direcionando para um caminho que você precisa escolher ou o lado chinês ou americano para caminhar. Talvez em 20, 25 anos esse jogo chegue a um momento e um ponto de ruptura onde uma dessas estratégias se mostre claramente superior e um player leve tudo. Mas até lá o cenário mais provável é um mundo mais fragmentado, mais polarizado e com um centro de poderes muito bem definidos. E nesse mundo, você entender como a dívida americana está sendo administrada, como que a moeda está sendo transformada e quais os ativos realmente preservam poder de compra, deixa de ser uma curiosidade, passa a ser uma necessidade de sobrevivência financeira. Então, para mim, agora, nesse momento, para você ganhar valor com o tempo, você não precisa escolher um lado. Apostar tanto no mercado de metais quanto no mercado de ativos é um bom negócio. A gente não precisa escolher um se a gente pode ter um pouco dos dois. Dito tudo isso, aí vem uma última reflexão que eu quero fazer. Ainda a gente tem uma discrepância gigante entre a dívida americana e as stablecoins. Se a gente somar todas as stablecoins atreladas ao dólar, a gente não chega nem a 1 trilhão. Então existe um evento que aceleraria muito esse processo de criação de stablecoin. Esse evento é um crash. Primeiro eu quero deixar claro que não é que os Estados Unidos busquem um crash, mas eles poderiam se aproveitar desse crash para acelerar o processo deles de erradicação dessa dívida americana, desvalorizando a moeda. E deixa eu te explicar aqui como que funciona. Se a gente for olhar quando que foram emitidas as maiores quantidades de dinheiro em um curto espaço de tempo,
em momentos de crescimento exponencial ou de desespero do mercado. Com certeza foram nos momentos de desespero. Então, basicamente, um crash no sistema financeiro levaria os Estados Unidos a poder injetar trilhões de dólares no mercado e acelerar muito esse processo. Isso, no fundo, aceleraria a dominância dos Estados Unidos e deixaria ele na frente da China nessa corrida. Como que funcionaria esse crash? Num primeiro momento, todos os ativos caem, porque é uma busca por liquidez tão grande que é um processo de desalavancagem massiva. Então, ações, imóveis, metais, criptos, tudo vai cair, tudo vai perder valor. O desespero toma conta da sociedade até um ponto de virada, em que o governo injeta dinheiro na economia para ela voltar a funcionar, vamos dizer assim como aconteceu na pandemia. Mas dessa vez vai exigir uma injeção de dinheiro tão grande que vai levar o preço dos ativos para a lua. Essa é uma das minhas teses principais e vários dos meus clientes estão posicionados para surfar esse momento. A gente está já surfando a alta dos metais há um bom tempo e carregados de proteção. Então a gente está preparado que quando esse crash vier, a gente vai estar protegido contra essa queda. E dependendo do tamanho da queda, vamos ganhar muito dinheiro com ela, podendo ter muito dinheiro e comprar ativos quando eles estiverem muito baratos, o mais barato possível. E para quem ainda não tem essas proteções, a carteira protegida e tem interesse em conversar comigo, eu vou deixar aqui um link na descrição de um formulário super rápido. Preencha ele que a gente vai entrar em contato com você. Bom, mas no final das contas, o jogo ele não é mais sobre crescimento, é sobre quem consegue superar as adversidades do mercado e se aproveitar delas. Enfim, acredito que esse vídeo possa ter agregado bastante para você. Se agregou, curta o vídeo, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.